Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio a candidata a vice-prefeita de Chapecó pela Federação Brasil da Esperança, a Luciane Carminati, para falar mais sobre as defesas, ideias, propostas de campanha, além de outros assuntos da política local. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Também é importante lembrar que esta conversa conta com a participação do colunista político do Diário do Iguaçu, o Alcibiades dos Santos, para também fazer as suas indagações. Alcibiades, seja bem-vindo. Mas então, boa tarde para ti, boa tarde a nossa deputada, candidata a vice-prefeita. Candidata, então, em primeiro lugar, boa tarde. Em nome do Diário do Iguaçu, agradecer por essa entrevista e seja bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Alcibiades também. Espero que a gente possa aproveitar bem esse momento para falar um pouquinho sobre propostas para Chapecó, nosso compromisso com uma cidade de todos nós. Estamos bem à disposição, reta final agora de campanha, né? Praticamente 9 dias. Então, está na hora de também fazer as escolhas corretas, as escolhas certas e escolher também nossos vereadores e vereadoras. Antes de fazer a primeira pergunta, candidato, quero lembrar a você que este bate-papo está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook do Diário do Iguaçu. Também será repercutida nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E a versão impressa, então, da entrevista sairá na próxima segunda-feira, juntamente com a entrevista dos demais candidatos a vice-prefeito, o Geraldo Santin e também o Valmor Scolari. Luciane, então, para começarmos, gostaria que a senhora contasse um pouco mais para a nossa audiência por que aceitou este desafio de ser candidata a vice-prefeita nas eleições municipais de Chapecó em 2024. Então, Gabriel, eu acho que qualquer chapecoense que nasceu aqui como eu, ou que escolheu Chapecó para morar, tem orgulho em representar bem essa cidade. Essa cidade me acolheu muito, não só profissionalmente, mas especialmente na política. Eu fui 2 vezes vereadora aqui, muito bem votada, e os meus 4 mandatos como deputada, a deputada mais votada de Chapecó. Então, para mim, retribuir isso, a população que sempre foi tão generosa comigo, sempre me acolheu e sempre retribuiu pelo nosso trabalho, acho que é um gesto grande, um gesto importante de abrir mão de um mandato vitorioso, mas para se dedicar mais à minha cidade, à minha terra. Então, para mim, isso é motivo de muita alegria. Claro que nós temos grandes desafios, eu venho num mandato muito propositivo, de muito resultado, de muito respeito no Estado, mas nada melhor do que a gente mostrar a nossa capacidade, não só na luta política, nas narrativas, mas, sobretudo, nos resultados concretos. E quando eu olho para Chapecó e eu vejo que nós temos uma cidade, uma receita enorme, mais de 5 milhões por dia, a previsão para o ano que vem é de uma receita de quase 2 bilhões de arrecadação. E, ao mesmo tempo, eu vejo tantos problemas que poderiam ser resolvidos se houvesse decisão política. Penso que vale a pena ser candidata a vice-prefeita para ajudar a população a ter qualidade de vida, saúde, direito à creche, moradia, uma cidade mais verde, mais sustentável. Esse debate eu não enxergo na administração pública. Eu nunca ouço falar da importância da energia limpa, solar, de uma cidade menos concreta e mais verde, uma cidade que coloque menos veículos para transitar e mais transporte público de qualidade. Então, eu tenho esses sonhos. Eu acho que, aos poucos, as pessoas vão percebendo que tem diferença nas propostas que nós apresentamos. Quer aproveitar já, a senhora já fez um panorama geral aí das propostas, né? Em relação à habitação, a gente tem visto aí que a sua proposta, ela em si aí fala em números, 10 mil e tal. Como é que isso vai ser viabilizado? Eu quero, em primeiro lugar, Alcibiades, agradecer por essa pergunta. Muito.
Porque o atual prefeito, ao invés de debater o problema da habitação, tem desfeito as nossas propostas. Então eu quero aproveitar aqui, olho no olho, para dizer: eu não sou qualquer pessoa em Chapecó. Eu nasci aqui, eu tenho 54 anos. Eu não vou falar coisas que amanhã eu não posso olhar no rosto das pessoas. Então, 10 mil casas é por quê? Primeiro lugar, nós falamos no nosso material aqui, que eu tenho inclusive em mãos e posso deixar para vocês. Aqui. Moradias, faixa 1, 2 e 3. O que é cidadão chapecoense, faixa 1, 2 e 3? Nós vamos viabilizar faixa 1, 2 e 3 da seguinte forma até chegar em 10 mil. Faixa 1 é a renda mais baixa, é a habitação de interesse social. Para isso, não adianta você dizer que o cidadão vai fazer a casa dele, ele não vai conseguir. Para isso tem Minha Casa Minha Vida. Nós vamos fazer o que enquanto prefeitura? Comprar a área de terra, colocar à disposição do Minha Casa Minha Vida para construção de casas. E aí eu quero já aproveitar para dizer que para este ano já, 2024, já temos mais de 400 casas autorizadas do faixa 1 e 2.001 do faixa 2 e 3. Então eu não estou falando aqui de falácias, de coisas que são imagináveis. Minha Casa Minha Vida já tem agora, este ano, mesmo sem ganhar a eleição, quase 500 casas, faixa 1. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar áreas de terra para faixa 1 para viabilizar a moradia. Faixa 2 e 3, até chegar ao total de 10 mil, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer como o cidadão que eu estava agora conversando e ele me disse: estou terminando a minha casinha, eu consegui quase 300 mil na Caixa Econômica. Aí eu disse para ele: tá, mas tu vai conseguir pagar? Sim, porque hoje eu pago 1.500 de aluguel. Eu prefiro pagar R$400 do Minha Casa Minha Vida e ter a minha casa. Então, quando a gente fala de 10 mil, nós estamos falando disso. Nós vamos incentivar, sentar com a Caixa Econômica, avaliar quantas moradias, faixa 2 e 3, a Caixa tem condições de financiar em Chapecó. E juntando com faixa 1, dá para fazer 10 mil. Inclusive porque nós já temos hoje autorizado, no total, dá 2.400 casas já autorizadas. Então, em 4 anos, para tu chegar em 10 mil, é possível fazer. E eu tenho encontrado, Alcibiades e Gabriel, muita gente que tem me falado o seguinte: olha, Luciane, a nossa esperança é vocês, porque eu estou lá na lista da habitação desde 2017. E é verdade, se a gente olhar no governo anterior, do presidente anterior, Chapecó não fez nenhuma casa verde e amarela. Não tem nenhuma casa, que foi o programa criado. Eu quero que me digam aonde que tem casa verde e amarela em Chapecó. Nenhuma casa. Com o presidente Lula, voltou Minha Casa Minha Vida. É por isso que a gente coloca aqui, porque esse programa, olha, veja bem, prefeitura não faz 10 mil casas sozinha. Não é isso que nós estamos falando. Não tem como Pedro e Lu fazer 10 mil casas. Não. Primeiro, nós não estamos falando isso. Nós estamos falando que nós vamos viabilizar faixa 1, 2 e 3 desta forma, com áreas ou incentivando o financiamento. Candidata, como coordenadora da bancada do Oeste na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, LESC, nós conversávamos, né, nos bate-papos anteriores, que uma das prioridades diz respeito justamente à estrutura do Hospital Regional do Oeste, a saúde, né, um dos pontos de discussões da bancada. Como vice-prefeita, caso sua coligação seja eleita, o que dá para fazer com relação às melhorias da infraestrutura, a questão de atendimento, chegar a um senso comum em relação à destinação de recursos para o hospital e também em relação às outras áreas da saúde aqui em Chapecó, que é um tema caro, né, para qualquer plano de governo. Ótimo, acho que essa pergunta é bem importante. Com certeza eu sou a deputada que mais acompanha a situação do Hospital Regional do Oeste. Eu já perdi a contagem de quantas reuniões nós fizemos. É um hospital fundamental, muito importante. Parabéns aos prefeitos que trouxeram o hospital, aos governadores.
Mas nós temos a seguinte situação: o Hospital Regional do Oeste está passando por uma transição agora. E essa transição tem muito a ver com o trabalho da bancada do Oeste, não só meu, dos 9 deputados de diferentes partidos, que tensionamos muito para que o atual governo, e eu poderia falar aqui do governo anterior também, mas vamos ficar no governo agora, porque a gente está com esse governador, né? Nessa atual gestão, nós tensionamos muitas tratativas. Felizmente, agora teve uma consultoria de 6 meses, e nesta consultoria se identificou todos os problemas do hospital regional. Mas não basta identificar os problemas. Essa consultoria também está acompanhando a execução das metas. Então, mexer no custo da lavanderia, mexer no custo do laboratório, mexer nos demais custos de limpeza, mexer no custo dos medicamentos, então um controle maior sobre os medicamentos, controle maior sobre entrada e saída do hospital, transparência maior. E também preparar o hospital para ter um resultado maior, porque pode também ali entrar receita, não só SUS. Então, isso está avançando. Porém, eu quero dizer que não é suficiente. Por quê? Porque o Hospital Regional do Oeste, já diz, ele é regional. Ele atende Chapecó e uma região. É 1.300.000 habitantes. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje curso de medicina na UNO Chapecó e na Federal, enfermagem na UNO e na UDESC. Nós temos fisioterapia, farmácia, vários cursos na área da saúde. Sabe aonde que os alunos dessas universidades estão tendo aula dentro do hospital com os seus professores? No corredor. No corredor. Não tem sala para o professor e o estudante. E nós estamos falando aqui da formação de profissionais especialistas com residência médica. Isso é muito grave. Então, o que eu e o Pedro estamos propondo? Uma coisa muito concreta. O governo federal tem inaugurado hospitais universitários. O último foi o de Cariri. Colocou 300 milhões para construção colocou recurso para construção e 300 milhões para manutenção do hospital anual. Aqui em Chapecó já temos o terreno, então lá onde tem a sede da Federal cabe um hospital universitário, tem área para isso, a reitoria já disponibilizou. Eu e o Pedro já conversamos com o governador e o governador deu ok, vai ajudar nessa obra, e nós já temos o ok do ministro da Educação, Camilo Santana, e também da Saúde e do governo e o presidente Lula. Então, nós vamos viabilizar, sim, o hospital universitário, porque o hospital universitário ele pode formar aqueles especialistas que hoje faltam aqui. E que falta o quê? A população sabe. Ortopedista é uma loucura, né? Se vier 20 hoje para Chapecó, tem demanda. Otorrino está faltando, neuropediatra, neurologista, TO. Eu estou falando só de alguns aqui. A gente poderia alargar a lista. Então, várias universidades na área da saúde, juntando com o hospital, que tem ali a prática, o exercício diário da saúde, é muito importante. Então, hospital universitário para ajudar o hospital regional. Então, não é adversário. Nós temos que se ajudar. Que bom que tem o regional, mas não é mais suficiente, porque Chapecó explodiu, né? A região está explodindo e vem tudo para cá. Então, esse centro de referência em saúde precisa ter mais hospitais. Além disso, 2 UPAs. Nós vamos trabalhar com uma UPA na região norte da cidade e uma UPA na região sul. É possível ter recursos federais para isso? Não está garantido, não estou falando que está garantido, mas nós vamos viabilizar 2 UPAs e um centro de especialidades. E o que a gente tem sentido é também um questionamento em relação à rede básica. E quando eu converso com os médicos do pronto-socorro do regional, eles dizem: Luciane, sabe por que tem gente que reclama que fica aqui horas para ser atendido? É porque isso aqui é a rede básica. E aí, o protocolo de Manchester é muito claro. É a gravidade que chama atenção, que tem em primeiro lugar. Conforme a gravidade, você chama primeiro. Se o cara está lá com uma febre, não é grave, não é um acidentado que está morrendo ou um cardíaco, fica lá. Então, às vezes, tem pessoas que ficam 3, 4, 5 horas, 6, 8 horas. E daí a gente acha que o problema está só no hospital regional. Está também na rede básica, porque 30% a 40% do que entra no pronto-socorro
é rede básica. Então, tem que melhorar a saúde básica. Tem que ter mais profissionais, tem que ter acolhimento. Não dá para uma pessoa ir lá no Colato, como eu vi, me mostrou, lá em agosto e fazer uma consulta, sabe para quando que marcaram? Marcaram para outubro. Pô, cara, mas se eu vou fazer uma consulta, eu não posso esperar daqui 3 meses. Não é uma consulta preventiva. Ela é uma consulta da dor, da hora, da necessidade. Então, saúde para nós é isso. Tem dinheiro? Tem. Chapecó tem muita grana. E olha, honestamente, qualquer um de nós aqui, se você tem uma casa boa, tem um carro bom, tem asfalto na frente da tua casa, mas você tá com um problema grave de saúde na família, adianta tu ter tudo isso? Ninguém fica tranquilo para trabalhar, para fazer nada quando tem dor. Então, saúde para nós é prioridade. 2 outras propostas que a gente tem acompanhado, que é o caso do ônibus via rápida e a tarifa zero. Sempre pergunta assim, foca no como é que vamos viabilizar isso. Sim, como fazer. Como fazer. Gostei de ti, Alcibiades, porque você é bem prático. Olha que nós vamos te chamar para a prefeitura, né? Tá? Nós estamos de jeito assim na prefeitura, bem pá. É isso mesmo. O que é o BRT? Que é o ônibus rápido, né? Trânsito rápido. Bus RT, né? O que é? Você tem uma via, então você pega... Onde que está o maior problema hoje? Não é a cidade toda. É em relação à IFAP. Né? Porque aquilo lá virou uma cidade dentro de outra cidade e você tem poucas vias ou uma única via de acesso. Então, eu vou falar de algumas coisas que têm a ver com isso. Primeiro, a gente tem que ter outras vias para lá, para viabilizar e tirar o grande fluxo de veículos, né? Então, aquela via que liga do contorno ali, que vai para Vila Mantelli, que tem o trevão ali, aquela rótula, ali nós vamos abrir toda ela, até lá no Colato, ligando com a 283. Então, você liga, então você já tem uma via de acesso que não vai tudo pela Tílio Fontana, certo? Na Tílio Fontana, você tem condições de viabilizar uma pista só para o BRT, que é o ônibus rápido, que é aquele ônibus que não fica parando em todo ponto. Ele, né, é um atrás do outro e é de via rápida. E a ideia nossa é fazer a duplicação daquela via que passa no Araras ali, da Demarco. Da Demarco, aquela por trás ali. Que o atual prefeito também disse que vai fazer, né? Então, aqui não tem divergência. Eu estou falando aqui com muito... Porque é isso mesmo, é a mesma cidade, né? A gente pensa coisas parecidas. Então, via Mantelli Colato e duplicação lá da Ernesto Demarco, certo? Então, aqui tu tem uma diminuição do fluxo, porque você escolhe outro jeito. Tem uma outra questão que é a tarifa zero. E eu quero falar disso porque nós fomos convidados, e que bom que eu estava lá na Associação Comercial Industrial, no Centro Empresarial Chapecó, no SEC, e veio essa pergunta do tarifa zero e estava o Escopel. E daí ele começou a fazer conta. Já começou a fazer conta. Eu até pensei, eu digo, vamos apanhar agora aqui, né? Porque ele vai dizer, essa aí não dá, né? Aí ele começou a fazer conta e tal. Quando nós falamos do tarifa zero, explicamos o que é e por que a gente defende o tarifa zero. A gente defende porque mais de 100 cidades, se não me falha a memória, 116 cidades no Brasil já tem tarifa zero. Aqui em Santa Catarina, a cidade mais conhecida é Balneário Camboriú. E Balneário Camboriú, quando implantou a tarifa zero, menos pessoas usavam o transporte. Sabe o que aconteceu em menos de um ano? 500% de aumento no uso do transporte. Agora vamos às contas, vamos aos cálculos. Por que dá para fazer tarifa zero? Primeiro, porque o transporte hoje ele é calculado sobre uma planilha de custos que não é o quilômetro rodado, é o número de passageiros, certo? Primeira coisa, tarifa zero é quilômetro rodado. Então, se você fizer 500 quilômetros e a empresa colocar mais 10, 20 ônibus, vai fazer mais e vai ganhar mais, certo? Com isso, o que acontece? A população que ganha, porque vai ter mais ônibus melhor, porque tu também tem interesse em que, né, as pessoas também se apropriem mais do transporte. Então, a primeira coisa é essa, muda a forma de cálculo de pagamento, não é por passageiro, é por quilômetro rodado. E aí, o Escopel fez a conta lá. Primeiro ele disse para nós assim, em Chapecó hoje a passagem, ele usou esse termo, a passagem poderia ser mais barata, se não tivesse as gratuidades.
Aí nós perguntamos quanto que dá as gratuidades, que é pessoa com deficiência, estudante, idoso, né? Ele falou que dá em torno de 25%. Então, quase um quarto é gratuidade. Então, a gente já tem gratuidade para uma boa parcela, né? Vamos começar por aí, que já tem tarifa zero para um quarto. Por que nós dizemos que pode ter para todos? Porque, segundo o cálculo que ele fez lá na hora, ele disse, isso dá 0,3% da receita da prefeitura. Eu acho que dá mais. Pelas nossas contas aqui, o que a gente calculou em Balneário Camboriú, em cidades com 300 mil habitantes que tem no Rio de Janeiro, no Nordeste, na Bahia, vários lugares que tem. Tem algumas que dá 2% da receita, a que mais a gente pegou dá 2,6%. Então eu quero dizer o seguinte, Alcibiades, mas vamos contar que dê 3%. Olha só o que a gente está fazendo. Em primeiro lugar, nós estamos tirando só 3% da receita total de 2 bi. Não vai quebrar a prefeitura, me desculpe, isso é falácia. Não quebra a prefeitura, não mexe em investimento em saúde nem educação. É 3, não é 13, é 3% só da receita. Mas tem outras coisas que vêm junto nesse pacote. A ideia do uso do transporte coletivo. Eu e o Pedro pegamos um ônibus que saía do terminal e foi até o Vila Páscoa. E aí, enquanto o ônibus estava parado, a gente ficava olhando os carros do lado. Todos os carros era uma pessoa dentro. Não tem sentido uma cidade. Olha, eu quero dizer para vocês, daqui 10 anos isso aqui vai ser intransitável, se a gente não pensar nisso. Então, em todos os lugares onde teve tarifa zero, explodiu o uso do transporte coletivo e diminuiu consideravelmente o uso do veículo próprio. Então, é isso que a gente quer também. E você pensa para aquele trabalhador que é assalariado, que ganha 1, 2 salários mínimos, aquele dinheirinho lá do desconto dos 6% no salário faz diferença no mês. Esse vai ficar para ele, e vai ficar para ele para usar no mercado, na farmácia, no comércio. Então, ou seja, a tarifa zero não é uma coisa só para a gente que paga. Todo mundo ganha. E eu vou dizer mais aqui. A eleição está chegando. Eu quero muito ser vice-prefeita e o Pedro. Vamos imaginar que a gente ganhe. Nós vamos implementar e daqui a um ano nós vamos estar comemorando. Mas vamos imaginar que o atual prefeito seja reeleito. Não tenha dúvida, essa pauta continua. É a pauta da modernidade. Todas as eleições, praticamente, de cidades do Porto e de Chapecó estão discutindo tarifa zero. É como lá atrás, antigamente, a gente discutir creche para criança. Diziam que era privilégio. Hoje ninguém mais discute que isso é um direito. Tarifa zero é um direito. E é um direito por quê? Porque nós já pagamos impostos. Todos nós. Se a gente já paga, por que a gente tem que pagar de novo quando precisa do transporte? É como se eu fosse no hospital e tivesse que pagar o hospital. É como se eu fosse na escola e tivesse que pagar a escola. Então, por isso que nós estamos defendendo com muita certeza de que isso gera toda uma situação de emprego, de renda, de mais qualidade de vida, porque é menos veículo, é mais transporte. E junto com isso, o ônibus rápido. Candidata, mudando um pouco de assunto, falando agora de campanha eleitoral, política partidária, a senhora e o candidato Pedro disputam, né, as eleições em chapa pura pela Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, o PCdoB e também o PV. Por que no período pré-eleitoral não avançou a discussão com os demais partidos, inclusive com o próprio PDT, que historicamente estava junto com o Partido dos Trabalhadores nos últimos pleitos eleitorais na capital do Oeste? Então, eu acho que essa pergunta é bem necessária, porque as pessoas se surpreenderam com a nossa candidatura. Muitas pessoas vinham dizer, mas até do PDT, várias pessoas do PDT vieram dizer isso. Por que vocês não falaram que seriam candidatos, né? Mas o PT construiu um processo que cabe a mim e cabe ao Pedro respeitar internamente, né? Um processo interno de discussão. O nome do Padre Pedro foi colocado, né? A gente divulgou, inclusive, isso. Depois teve algumas questões mais no âmbito pessoal dele, que nós respeitamos e que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E nós também estávamos em diálogo com outros partidos. E que depois, acredito que a oferta do atual prefeito foi muito grande
e nós não conseguimos viabilizar a manutenção de uma coligação maior. Mas eu quero dizer também que as coligações tão amplas como a que está agora colocada com o atual prefeito, ela tem um custo muito grande para a cidade. Ninguém aqui é criança, ninguém é bebezinho, ninguém é infantil a ponto de achar que esses 6 partidos, como disse o prefeito, estão com ele por um projeto para Chapecó. Isso não existe, isso é falácia. Eu queria saber se o prefeito dissesse para os 6 partidos que neste projeto para Chapecó os vereadores não terão cargos de confiança. Quantos ia sobrar? Então não é assim, não vamos enganar as pessoas. O prefeito montou uma coligação forte, aumentou consideravelmente o número de comissionados. Eu vou dar um exemplo bem concreto aqui. Eu não sou contra ter comissionados. Nós também já estivemos no governo e tivemos, porque a gente tem que ter pessoas que dão a linha para o projeto que você ganhou na urna. Agora, em Chapecó, isso está muito grave. Só na educação tem 380 cargos de confiança. Na educação. As escolas estão cheias de diretores indicados por vereador, por partido político, por assessores. Quando nós estivemos na prefeitura, e não só quando nós estivemos, eu defendo isso, brigo no Estado por isso muito, muito, muito. Já conversei com o governador muitas vezes sobre isso. Eu defendo gestão democrática da educação. O que é a gestão democrática da educação? O diretor não precisa ser do PT. Se ele é bom, é isso que precisa. Ele tem que responder às metas de qualidade. E nós fizemos eleição de diretores em Chapecó 2 vezes aqui. Nós não tínhamos cargos de confiança. Hoje tem 380 na educação. Então, essa sede de ampliar partidos significa ter muitos cargos de confiança. A população ganha com isso? Acho que não. A população ganha se tem médico, se tem escola boa, se tem democracia, se não tem assédio ao professor. Essa é a diferença do que a gente acredita. Então, nós estamos com a federação, PCdoB, PV e PT, e o prefeito atual tem 6 partidos, mas tem custo. E mais, essa robustez não é nem para Chapecó, é para ajudar a eleger o atual prefeito e governador, porque no mesmo dia da convenção ele já disse que é candidato a governo. Então, veja bem, a propaganda da televisão não deveria ser do João Rodrigues, prefeito de Chapecó, deveria ser do Valmor Scolari. Se ele vai ganhar, é ele que vai governar. Então, nós estamos enganando a população. Será que a população sabe que é o Valmor Scolari que vai governar Chapecó se o atual prefeito se reeleger? Eu acho que é disso que a gente está falando. Eu e o Pedro somos conhecidos. Nós não precisava trabalhar 4 anos para dizer que a gente ia ser candidato. A gente tem mandato, tem história, tem muita entrega para Chapecó. Não é por acaso que o Pedro e eu somos os mais votados aqui em todas as eleições, ou o primeiro ou o segundo, sempre os mais votados, e com concorrentes fortes. É porque a gente tem história, a gente tem credibilidade, a população reconhece o nosso trabalho. Nessa linha, já continuando aí, qual é a percepção da campanha sobre os 11% de intenção de votos e mais de 70% de rejeição? Então, primeiro, Alcibiades, acho que a gente tem que se fazer autocrítica, né? Se essa pesquisa é séria, e eu acredito que seja, né? Vou partir desse princípio, mesmo que seja uma pesquisa por telefone, né? Então, eu acho que aí você já exclui uma parcela grande da população. Mas eu sou muito humilde nisso. A gente precisa olhar para esses percentuais e fazer autocrítica. E se perguntar como é que algumas coisas colaram em nós que não são verdadeiras. Isso é um debate que a gente tem que fazer, independente do resultado eleitoral, né? E os 11%, olha, eu vou te dizer que em nenhuma eleição das 2 eleições que nós ganhamos aqui, em nenhuma pesquisa a gente aparecia como vitorioso. Nenhuma. Eu não estou querendo dizer que a gente vai ganhar, eu estou querendo dizer que pesquisa tem que relativizar. Porque a gente encontra muito acolhimento, claro que eu não estou aqui fazendo nenhuma... não estou sendo hipócrita aqui na minha análise. O prefeito tem 4 anos de mandato. Olha, só sendo muito ruim Chapecó para não ter entregas, só sendo muito ruim,
porque uma administração com 2 bi de receita de arrecadação, Brasil de vento em popa aí, o que a gente tem de entrega do governo federal, vai ter um centro de reabilitação. O governo Lula já autorizou 8 milhões. Centro de reabilitação audiovisual, intelectual, visual, física, intelectual e auditiva. Novidade para Chapecó. Então, eu estou dando um exemplo aqui. Creches autorizadas, unidades básicas de saúde, moradia. Então, eu quero dizer que o governo Lula está ajudando muito, receita boa, e o prefeito, nesses 4 anos, trabalhou muito a sua imagem na comunicação aqui do município, na televisão, nos feitos. Então, isso dá resultado. E eu e o Pedro entramos na eleição 45 dias. Então, eu diria que a gente respeita isso, né? Nós estamos trabalhando. Acho que numa democracia tem que ter pluralidade. As pessoas têm direito de divergir, né? E mais, como eu falei, nas 2 vezes que nós ganhamos com o Frit e depois com o Frit na reeleição, as pesquisas não davam a nossa vitória. Candidata, para fecharmos, então, teríamos vários assuntos, mas a nossa produção já está informando ali com relação ao tempo base. Deixo o espaço aberto, então, para suas considerações finais, em até 2 minutos. Ok, obrigada. Primeiro, Gabriel e Alcibiades, agradecer, né? Quem sabe pós-eleição a gente continua fazendo esses debates. Seria muito bom, né, sobre a cidade, né? Continuar debatendo os problemas de Chapecó e as soluções. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam, fazer o pedido bem especial, analise bem cada história de candidato a vereador, vereadora. Nós temos excelentes candidatos do 13, do 65, que já têm serviços prestados, que são conhecidos de Chapecó. Então, eu quero fazer o pedido de voto, de campanha, de apoio para os nossos vereadores e vereadoras. E se você quer uma cidade que nenhuma criança fique fora da creche, que o professor seja respeitado, se você quer uma cidade onde a dor das pessoas não seja desculpa para se livrar de um hospital, mas a gente enfrenta o problema para ter a solução, se você quer uma cidade mais humana, uma cidade mais verde, sustentável, com tarifa zero, uma cidade referência para o Estado, para o país e, quem sabe, para o mundo, é com Pedro e Luciane Carminati, é 13. Eu agradeço a oportunidade. As eleições passam e a gente fica. E a gente precisa conviver numa sociedade onde a pluralidade seja respeitada. Eu acho que essa é a maior sabedoria. O diálogo sobre os problemas, os diferentes pontos de vista, mas jamais eliminar ninguém, destruir ninguém. Eu não quero isso. Quem for eleito, eu desejo todo o sucesso do mundo. E eu espero que no dia 6 de outubro a gente se encontre na urna. Um grande abraço, muito obrigada. Candidata, mais uma vez, obrigado e até uma próxima oportunidade. Alcibiades também, obrigado pela contribuição nesse bate-papo e até mais. Bom, obrigado, deputado. Esta foi, então, a candidata a vice-prefeita de Chapecó pela Federação Brasil da Esperança, Luciane Carminati, que falou um pouco mais sobre as propostas, defesas, ideias de campanha, além de outros assuntos da política e também do cotidiano de Chapecó. Em breve voltaremos com mais convidados para você e não esquece de seguir o @Diário do Iguaçu no Facebook e também no Instagram. Até mais!